Olá, Pai seja convosco. É com grande alegria que dou as boas-vindas a todos vocês ao nosso canal. Espero que estejam ansiosos para embarcar em mais uma jornada fascinante pela teologia do Antigo Testamento, explorando os ricos tópicos apresentados no capítulo 5. Quero incentivar cada um de vocês a se inscreverem no canal, garantindo que não perderão nenhuma atualização ou conteúdo valioso que compartilhamos aqui. A jornada de compreensão da Palavra de Deus exige empenho e dedicação, e estou confiante de que todos nós estamos comprometidos nessa caminhada com Cristo. Lembrem-se, o segredo do sucesso nesta jornada está no esforço contínuo e na busca constante por conhecimento. Nosso propósito aqui não é apenas adquirir informações, mas também cultivar um relacionamento mais profundo com o nosso Criador. Encorajo cada um de vocês a participar ativamente do diálogo. Suas perguntas, reflexões e comentários são fundamentais para enriquecer nossa comunidade de aprendizado. Este é um espaço aberto para compartilhar ideias, esclarecer dúvidas e fortalecer uns aos outros na fé. Além disso, convido todos vocês a explorarem os outros temas disponíveis em nosso canal. A diversidade de assuntos proporciona uma visão abrangente da riqueza da Palavra de Deus. Certamente, encontrará algo que ressoa com o seu coração e aprofundará ainda mais sua compreensão espiritual. Sem mais delongas, desejo a todos uma excelente experiência de aprendizado durante este capítulo. Que cada minuto de vídeo seja enriquecedor e edificante para sua jornada espiritual. Continuem até o fim, absorvendo cada ensinamento e aplicando em suas vidas diárias. Boa aula a todos! Que a sabedoria divina guie nossos corações e mentes durante este estudo. Ao iniciarmos o capítulo 5 da Teologia do Antigo Testamento, somos confrontados com a pergunta fundamental que ressoa através das eras: quem é o homem? A abordagem dessa questão crucial não apenas nos desafia a compreender nossa própria identidade, mas também nos conduz a um mergulho profundo nas páginas ricas e reveladoras das Escrituras do Antigo Testamento. O salmista, de maneira tão poética como reflexiva, indaga: que é o homem? Salmos 8.4. Esta pergunta, que ecoa nas mentes de indivíduos ao longo da história, encontra na teologia do Antigo Testamento uma fonte inestimável de compreensão. Enquanto filosofia, psicanálise e sociologia oferecem suas perspectivas, é no Antigo Testamento que descobrimos o elemento crucial da visão cristã sobre a natureza humana. A unidade da raça, conforme ensinada no Antigo Testamento, é uma peça essencial para a compreensão da origem do homem. À medida que o povo de Israel se origina de Abraão, multiplicando-se por Isaque e Jacó, todas as nações do mundo, de acordo com as Escrituras, descendem de Adão e, posteriormente, de Noé. O Antigo Testamento, com suas narrativas e genealogias, lança luz sobre a diversidade das nações, explicando as barreiras que surgiram devido à confusão linguística em Babel. A criação, um tema central no Antigo Testamento, revela a natureza do homem como criatura. Diversos relatos, como os de Gênesis, destacam a criação do ser humano por Deus. Emil Brunner enfatiza a distância intransponível entre o Criador e a criatura, ressaltando que o ser humano, embora distinto das outras criaturas, compartilha a condição de ser criado. A ideia da imago Dei, a imagem de Deus, permeia as páginas do Antigo Testamento. Esta expressão ocorre em vários versículos, apontando para a complexidade da natureza humana. Thomas de Aquino e Calvino oferecem interpretações diversas sobre essa imagem, enquanto a teologia sistemática destaca 5 aspectos: moral, espiritual, racional, relacional e físico. A unidade e totalidade do ser humano, uma perspectiva hebraica que abrange a integralidade do homem, é enfatizada no uso alternado de termos como coração, alma e espírito. Esses termos, embora descrevam diferentes aspectos, refletem a visão de uma unidade indivisível na natureza humana. Neste capítulo, exploramos ainda os termos hebraicos relacionados aos 4 aspectos básicos da natureza humana: corpo, espírito, alma e coração. Cada termo oferece uma janela única para compreender a riqueza e a complexidade da experiência humana, de acordo com as lentes do Antigo Testamento. Ao examinar a nefesh, alma, percebemos a ampla gama de significados atribuídos a essa palavra, desde vida até pessoa. O rua, espírito, por sua vez, é a força vital proveniente de Deus, permeando tanto o ser humano quanto o divino. Leb, coração,
muitas vezes traduzido como mente ou vontade, abrange a totalidade da personalidade humana, sendo a sede da inteligência e da vontade. Concluindo, este capítulo nos desafia a mergulhar nas profundezas da compreensão bíblica sobre o homem, explorando os matizes e a riqueza presente nas escrituras do Antigo Testamento. A pergunta "Quem sou eu?" encontra respostas vívidas e transformadoras à medida que nos deparamos com a revelação progressiva da natureza humana nas páginas inspiradas da Bíblia. Na jornada pelas páginas do Antigo Testamento, encontro-me diante de uma narrativa fascinante que lança luz sobre a unidade intrínseca da raça humana. Começo minha exploração nas páginas de Gênesis, onde somos apresentados ao primeiro homem, Adão, considerado o progenitor de toda a humanidade. É impossível escapar da conexão fundamental entre todos os povos quando examinamos as genealogias que remontam a Adão. A semente da humanidade é semeadora, e percebo como todas as nações traçam suas raízes até esse antigo patriarca. Essa perspectiva hebraica, que enfatiza a origem comum, transcende barreiras étnicas e nivela as diferenças, unindo a humanidade sob uma ancestralidade compartilhada. Contudo, a narrativa não se detém na criação. O dilúvio, representado por Noé e sua família, é um evento marcante que redefine a história da humanidade. Ao emergir das águas purificadoras, Noé e sua descendência se tornam os arautos de uma nova era. A multiplicação da humanidade, uma bênção divina, revela-se, no entanto, desafiadora. O episódio da Torre de Babel surge como um ponto de virada intrigante. Observo como a arrogância humana leva a tentativa de construir uma torre até os céus, desafiando a Deus. Em resposta, a diversidade linguística é introduzida, tornando-se um divisor de caminhos para as diferentes nações. A unidade da linguagem, que anteriormente unia a humanidade, agora é substituída pela confusão linguística, fragmentando os grupos humanos em uma multiplicidade de nações. Este acontecimento, embora inicialmente desafiador, revela-se um aspecto crucial da riqueza teológica no Antigo Testamento. A diversidade de línguas e culturas não apenas enriquece a narrativa, mas também destaca a soberania divina sobre os destinos humanos. Nesse emaranhado de línguas e nações, surge a promessa de uma redenção universal, ecoando as palavras de Gênesis 12.3, onde Deus promete abençoar todas as nações por meio de Abraão. Ao refletir sobre esse tópico, sou instigado a considerar como a unidade da raça no Antigo Testamento não é apenas uma questão genealógica, mas uma expressão vívida da providência divina. Cada nação, com sua língua única e cultura distinta, contribui para o mosaico complexo e belo da história da redenção. Este entendimento não apenas desafia minha visão do mundo, mas também ressoa como um convite para apreciar a diversidade, reconhecendo-a como parte do desígnio divino. O ser humano como ser criado. Em minha busca pela compreensão mais profunda da natureza humana no contexto bíblico, mergulho agora nas páginas iniciais de Gênesis, onde o relato da criação desvela a essência do ser humano como uma criação divina. É como se as palavras antigas ecoassem, revelando um propósito transcendental na existência humana. A narrativa da formação do homem a partir do pó da terra ressoa como um testemunho da íntima conexão entre o ser humano e o próprio solo que pisa. Sou levado a contemplar como a matéria-prima do homem é um lembrete humilde de sua origem e, ao mesmo tempo, uma expressão tangível do cuidado criativo de Deus. A dependência humana, pintada com pinceladas divinas, é uma trama constante nesse tecido narrativo. Observo como o sopro da vida, concedido por Deus a Adão, não apenas infunde vitalidade, mas estabelece uma ligação intrínseca entre o Criador e a criatura. O ser humano, então, emerge não apenas como um acaso cósmico, mas como uma obra meticulosamente planejada, destinada a refletir a imagem de seu Criador. Ao percorrer as passagens que delineiam as limitações humanas, encontro uma verdade reveladora. A condição humana é permeada por vulnerabilidades, ilustrando a finitude inerente à existência. Emil Brunner, com perspicácia teológica, destaca a distância entre o Criador e a criatura, lançando luz sobre a necessidade de reconhecer a dependência fundamental do ser humano em relação a Deus. Cada palavra proferida na narrativa da criação ressoa como um convite à humildade, recordando-me de que, apesar da grandiosidade do cosmos, sou uma criatura formada pelas mãos divinas.
Esse entendimento redefine minha perspectiva sobre autonomia e liberdade, pois reconheço que minha verdadeira essência é encontrada na submissão ao Criador que me deu vida. Em meio às reflexões sobre o ser humano como ser criado, encontro uma beleza intrínseca na limitação, uma vez que é nessa fragilidade que a graça divina se manifesta. Nesse espaço entre o pó e o sopro da vida, descubro uma narrativa que transcende eras, convidando-me a abraçar minha existência como uma dádiva, cuidadosamente moldada pelas mãos do divino arquiteto. A imagem de Deus no homem. Numa jornada mais profunda pelos corredores teológicos, dirijo meu olhar para o conceito transcendental da imago Dei inscrito na essência do ser humano. A imagem de Deus em mim se revela como um mosaico complexo, tecido com fios morais, espirituais, racionais, relacionais e físicos. Ao explorar os meandros desse conceito, sou conduzido a Gênesis, onde a criação do homem à imagem e semelhança de Deus se desdobra em múltiplas dimensões. Contemplo como a moralidade, gravada na consciência humana, é um reflexo da santidade divina. Meu coração pulsa ao reconhecer a chama espiritual que arde dentro de mim, uma centelha divina que me conecta ao transcendente. Neste intricado bordado da imago Dei, a faculdade racional emerge como uma luz que ilumina o entendimento. Tomás de Aquino, com sua sabedoria aguda, ecoa em meus pensamentos, elucidando como a razão é um presente divino, capacitando-me a buscar a verdade e compreender o propósito de minha existência. A teia das relações humanas, intrinsecamente ligada à imagem de Deus, revela-se como um convite à comunhão. Sinto-me imerso na riqueza das conexões interpessoais, percebendo que cada relacionamento é uma oportunidade de refletir a natureza relacional do divino. Calvino, com sua visão reformada, ressoa em minha mente, destacando a persistência da imago Dei mesmo após a queda. Num mundo marcado pelo pecado, vejo a imagem de Deus em mim restaurada pela graça redentora. Essa é uma jornada que atravessa as páginas da revelação bíblica, uma progressão da compreensão que se desenha desde a criação até a consumação. À medida que contemplo a imagem de Deus em mim, não posso deixar de maravilhar-me com a vastidão dessa verdade. Essa imagem não é estática, mas dinâmica, chamando-me a crescer em santidade, a aprofundar meu entendimento, a nutrir relacionamentos e a abraçar a graça redentora que restaura o que foi corrompido. Assim, nesta exploração da imago Dei, encontro-me em um solo sagrado, consciente de que cada aspecto da minha humanidade é um eco do divino. A jornada continua, e cada passo revela mais da beleza intrínseca de ser portador da imagem de Deus. Natureza unitária do homem no Antigo Testamento. Ao mergulhar nas águas antigas do Testamento que molda minha fé, deparo-me com a fascinante compreensão da natureza unitária do ser humano. No coração desses antigos escritos, encontro uma visão que entrelaça de maneira íntima os aspectos físicos e psíquicos, formando uma unidade indissolúvel. A palavra hebraica nefesh ressoa em meus ouvidos, ecoando a compreensão da alma como a essência vital que anima meu ser. Não sou apenas uma confluência de partes desconexas, mas uma harmonia divinamente entrelaçada de corpo e alma. Cada respiração, cada pulsar do coração, é uma sinfonia da existência humana, onde o físico e o psíquico dançam em união. A riqueza desses termos hebraicos oferece uma paleta de cores para pintar a imagem da natureza unitária do homem. Bazar, a carne, não é apenas uma vestimenta transitória, mas um aspecto inseparável de minha identidade. Em cada toque, experimento a tangibilidade da minha humanidade, uma lembrança constante de que minha existência terrena é real e sagrada. A integridade desse entendimento transcende as fronteiras do tempo. Vejo-me como um eco dos antigos israelitas, compreendendo que a união entre corpo e alma é intrínseca à minha criação. Sinto-me chamado a honrar essa unidade, reconhecendo que minha vida é um dom divino, um presente que se desenrola na complexa teia da existência. Essa visão unitária do homem não apenas esclarece minha própria identidade, mas também estabelece a base para minha compreensão ética. A responsabilidade pelo cuidado do corpo estende-se para além da saúde física, abraçando a saúde psíquica e emocional. Cada escolha, cada ação, ecoa na totalidade do meu ser. Assim, enquanto me debruço sobre as páginas antigas, vejo-me imerso na riqueza da visão hebraica da natureza unitária do homem. Não sou apenas um espectador dessa verdade, mas um participante ativo, desafiado a viver em harmonia com minha própria natureza integral.
Neste entendimento, encontro não apenas uma doutrina teológica, mas um chamado à celebração e integridade da vida. Aspectos da natureza humana: corpo, alma e espírito. Em meio às antigas palavras hebraicas que permeiam as páginas do meu entendimento, descubro um intrigante mosaico que retrata os intricados aspectos da natureza humana: corpo, alma e espírito. Cada termo, um portal para a compreensão, um convite para desvendar a complexidade dessa existência terrena. O BSR, o corpo, emerge como uma tapeçaria visível da minha humanidade. É a argila que molda minha forma tangível, o vaso que contém a essência da vida. Cada sensação, cada experiência tátil, é uma expressão desse invólucro físico que carrego. É o templo que abriga a manifestação palpável da minha jornada terrena. A rua, o espírito, insinua-se como o vento que permeia os reconditos da minha alma. É a centelha divina que anima meu ser, o sopro que transcende as fronteiras do visível. Sinto essa respiração da divindade, uma presença que me conecta a algo além do material, algo que pulsa em harmonia com o próprio cosmos. O espírito, um elo entre o finito e o infinito. A nefesh, a alma, revela-se como a sinfonia da minha existência. É o lugar onde emoções dançam em harmonia, onde a individualidade se entrelaça com o propósito. Cada alegria, cada tristeza, é uma nota nessa partitura única que sou eu. A alma é o epicentro das minhas experiências subjetivas, um reflexo do divino em meu ser. Esses termos hebraicos, entrelaçados como fios de uma tapeçaria divina, não são compartimentos estanques, mas sim nuances de uma sinfonia mais ampla. O corpo, a alma e o espírito não existem isoladamente, mas dançam numa interrelação constante. O corpo é o cálice que abriga a alma, e o espírito é a essência que permeia ambos. Ao explorar esses aspectos da natureza humana, encontro-me imerso em um entendimento que transcende o meramente físico. Sou mais do que a soma de partes, sou uma obra-prima entrelaçada pelo divino. Nessa teia intricada de corpo, alma e espírito, descubro a riqueza de ser verdadeiramente humano. Significado do coração, LAB, no Antigo Testamento. Em meio às antigas escrituras do Antigo Testamento, mergulho nas profundezas do significado da palavra coração, leb, uma joia linguística que transcende simplesmente a anatomia, adentrando o âmago da minha existência. É um convite a explorar as múltiplas facetas desse termo, onde o físico e o psíquico se entrelaçam numa dança rica em nuances. O LED não é apenas o órgão que pulsa a vida em minhas veias, mas uma metáfora que abraça a inteligência, a vontade, a consciência e as emoções. É um caleidoscópio de significados que pinta a tela da minha jornada, revelando a profundidade da minha experiência humana. Quando encontro a menção ao coração nas páginas amareladas do Antigo Testamento, percebo que não se trata apenas de um centro pulsante, mas do epicentro da minha tomada de decisões. É o local onde a vontade se forja, onde escolhas cruciais são moldadas. Cada batida ecoa as decisões que moldam não apenas meu destino, mas também o curso da história. No entanto, o LED vai além da mera faculdade de escolha, é também o guardião da minha consciência. É o lugar onde a luz da verdade e a sombra da dúvida se encontram. Cada pulsar é uma voz que sussurra discernimento, uma bússola moral que orienta meu caminho nas encruzilhadas da vida. Emocionalmente, o coração é um poço profundo de sentimentos. Cada riso, cada lágrima, é uma sinfonia que ressoa nas câmaras desse santuário interior. O LED é a fonte das minhas alegrias mais exuberantes e das tristezas mais profundas, um refletor que ilumina a riqueza do meu mundo emocional. Ao entender o LED no Antigo Testamento, reconheço que não posso separar a experiência humana em compartimentos estanques. O físico e o psíquico, o palpável e o intangível, convergem nesse termo, tecendo a complexa tapeçaria da minha humanidade. O coração é a síntese onde a vida pulsa em sua plenitude, uma epopeia que transcende as limitações da linguagem e mergulha na essência da minha existência. A revelação progressiva da natureza humana. Ao contemplar os vastos horizontes do Antigo Testamento, emerge diante de mim um quadro complexo e profundamente entrelaçado sobre a natureza humana. Este mergulho nas Escrituras revelou não apenas um retrato estático, mas uma tapeçaria em constante evolução, um diálogo progressivo entre o divino e o humano. Resumir os intricados fios deste capítulo é como tecer as palavras em um último suspiro de reflexão.
O cerne da questão reside na compreensão da revelação progressiva da nossa própria essência. A narrativa bíblica desvela-se como uma trama habilmente tecida, revelando camadas sobre camadas de entendimento sobre quem somos e qual é o nosso propósito. Ao explorar a unidade da raça humana, vislumbrei a origem comum de todos os povos, uma genealogia que remonta a Adão e Noé. As consequências da multiplicação das línguas e a diversidade de nações ecoam como uma sinfonia, cada nota contribuindo para a riqueza da experiência humana. A visão bíblica do ser humano como criatura divinamente formada desvendou-se nos relatos de Gênesis, onde cada palavra de criação é como um pincel que dá forma ao quadro da existência. Emil Brunner, através de suas palavras, lançou luz sobre a distância entre o Criador e a criatura, uma lacuna que somente o entendimento da graça pode preencher. Explorar a Imago Dei revelou-se uma jornada fascinante pelos diferentes aspectos que compõem nossa humanidade. À luz de teólogos como Tomás de Aquino e Calvino, percebo que essa imagem reflete não apenas uma dimensão moral, mas também espiritual, racional, relacional e física. A progressão desse entendimento ao longo da revelação bíblica é como um arco-íris que atravessa o céu da história. A natureza unitária do homem no Antigo Testamento destacou a integralidade e a unidade entre os aspectos físicos e psíquicos. Os termos hebraicos ecoam em meus ouvidos, uma linguagem que transcende séculos, identificando os diferentes estratos da minha própria existência. Ao mergulhar nos aspectos da natureza humana, corpo, alma e espírito, compreendi a complexidade desses elementos e suas intrincadas inter-relações. Os termos hebraicos, corpo, rua, espírito, nefesh, alma, tornaram-se portais para um entendimento mais profundo de quem sou. A palavra coração, leb, no Antigo Testamento revelou-se um tesouro linguístico, com facetas que vão além do seu papel físico. É o epicentro da inteligência, vontade, consciência e emoções. Uma palavra que transcende o simples órgão e adentra as paisagens do meu ser. Em meio a esse labirinto de compreensão, concluo que a revelação progressiva da natureza humana atinge seu ápice na centralidade de Jesus Cristo. Ele se revela como a verdadeira imagem de Deus, a encarnação da divindade na humanidade, um espelho imaculado que reflete a plenitude da nossa criação. Assim, fecho este capítulo com um olhar de admiração para o quadro que se desdobrou diante de mim. Cada página, uma revelação, cada palavra, um convite para conhecer mais profundamente a complexidade e a beleza daquilo que significa ser humano. Na minha compreensão, o conceito de pecado, conforme delineado no Antigo Testamento, é intrinsecamente vinculado ao entendimento que se tem do caráter divino e da natureza humana. A forma como as pessoas ou comunidades interpretam o pecado é moldada pela maneira como percebem Deus e compreendem a essência do ser humano. Nesse contexto, o Antigo Testamento oferece uma visão progressiva e evolutiva do pecado, que se entrelaça com a revelação gradual da santidade divina. Ao longo das narrativas do Antigo Testamento, percebe-se que o entendimento do pecado está profundamente enraizado na progressiva revelação de Deus. A visão que o povo tinha do pecado era moldada pela compreensão em constante evolução do caráter sagrado de Deus. Um exemplo marcante desse processo é evidenciado na visão do profeta Isaías quando ele tem uma visão da glória de Deus, conforme registrado em Isaías 6.1 a 5. Essa experiência proporcionou-lhe uma compreensão mais clara da santidade divina, o que, por sua vez, influenciou sua percepção do pecado. Concordo com a ideia de que, conforme Asa Routro aponta, o pecado é de fato um dos principais temas do Antigo Testamento. A narrativa bíblica está repleta de referências ao pecado, indicando sua importância no relacionamento entre Deus e a humanidade. O teólogo de Vries destaca corretamente que há uma abundância de termos no Antigo Testamento que descrevem o mal, revelando a atenção dedicada à compreensão do pecado. Além disso, é interessante notar que, de acordo com C. Hugh Smith, o Antigo Testamento possui mais termos para descrever o mal do que para descrever o bem. Isso ressalta a seriedade com que os escritores bíblicos encaravam o pecado. Em contraste com muitas abordagens contemporâneas que tendem a minimizar a gravidade do pecado, os autores do Antigo Testamento estavam plenamente cientes de sua malignidade, culpabilidade, acima de tudo, de sua trágica natureza. Assim, ao mergulhar nas páginas do Antigo Testamento, percebo que o entendimento do pecado não é estático, mas sim um conceito em constante evolução.
À medida que Deus se revela progressivamente, a compreensão do pecado se aprofunda, culminando na percepção da necessidade de justiça e retidão nas relações com Deus e o próximo. Nesse processo, o pecado deixa de ser encarado apenas como uma ofensa contra Deus, ampliando-se para incluir a violação dos princípios éticos e morais que regem a conduta humana. Essa compreensão dinâmica do pecado no Antigo Testamento reflete não apenas a natureza mutável do conhecimento humano, mas também a revelação contínua do caráter divino ao longo da história registrada nas Escrituras. Ao explorar o significado do pecado no Antigo Testamento, é fascinante perceber como esse conceito é central e permeia toda a narrativa bíblica. Em minhas reflexões sobre as Escrituras, fica evidente que o pecado não é apenas um incidente ocasional, mas um elemento intrínseco à condição humana, moldando profundamente a relação entre Deus e as pessoas. A Bíblia, ao longo de suas páginas, dedica uma atenção significativa ao tema do pecado. As palavras de Asa Outro ressoam em minha compreensão, destacando o pecado como um dos principais temas do Antigo Testamento. Cada livro, cada história, parece ecoar a presença e a gravidade do pecado. A relação do homem com Deus é constantemente afetada por escolhas equivocadas, transgressões e rebeliões, conforme testemunhado em episódios como a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden ou a constante infidelidade do povo de Israel ao longo de sua jornada. O reconhecimento da malignidade e tragédia do pecado pelos escritores bíblicos é crucial para a compreensão desse tema. Não se trata apenas de uma quebra de regras divinas, mas de um ato que tem profundas implicações para a comunhão entre Deus e a humanidade. A trágica narrativa do pecado é evidente nas consequências devastadoras que acompanham cada transgressão. Desde a expulsão do paraíso até os diversos julgamentos divinos registrados nas Escrituras, o pecado é retratado como uma força destrutiva que separa os seres humanos de seu Criador. Em minhas meditações sobre o Antigo Testamento, percebo que os escritores não tratam o pecado de maneira leviana. Pelo contrário, eles o encaram com seriedade, reconhecendo não apenas sua gravidade moral, mas também sua natureza trágica. A queda da humanidade, os relatos de pecados individuais e coletivos, todos contribuem para a construção de uma narrativa que destaca a urgência de redenção e restauração. Assim, ao mergulhar nas profundezas do Antigo Testamento, sinto-me compelido a refletir sobre a seriedade do pecado. Cada página parece ecoar a necessidade de arrependimento, perdão e reconciliação com Deus. O pecado, longe de ser apenas um conceito teológico, emerge como uma realidade que molda a jornada espiritual da humanidade, uma realidade que clama por redenção e graça divina. Ao percorrer os relatos do Antigo Testamento e mergulhar nas nuances da moralização do pecado, percebo uma evolução intrigante na maneira como esse conceito é abordado ao longo das Escrituras. Inicialmente, o pecado é apresentado como uma ofensa direta contra Deus, uma ruptura na relação íntima entre a humanidade e seu Criador. Esta perspectiva inicial revela-se fundamental para compreender a complexidade do relacionamento entre o divino e o humano. Nos primeiros registros bíblicos, a percepção do pecado como uma ofensa contra Deus é evidente em eventos como a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. A quebra da única instrução divina dada a eles não é apenas uma transgressão de uma regra, mas uma afronta à soberania e à santidade de Deus. Essa visão inicial do pecado como uma ofensa direta destaca a importância da comunhão com o divino e a responsabilidade humana diante dessa relação. Contudo, ao progredir nas narrativas bíblicas, noto uma mudança sutil na compreensão do pecado. Posteriormente, o pecado é reconhecido não apenas como uma ofensa contra Deus, mas também como uma violação de padrões éticos e morais. Esse desenvolvimento revela uma maior sofisticação na compreensão do pecado, expandindo sua definição além das relações verticais com o divino para incluir dimensões horizontais relacionadas à conduta humana. A introdução de leis cerimoniais e rituais é um elemento intrigante nesse processo de moralização do pecado. No início, essas práticas são enfatizadas como expressões tangíveis de devoção e submissão a Deus. No entanto, à medida que a revelação divina se torna mais clara ao longo do tempo, essas leis cerimoniais perdem seu significado absoluto. O foco passa a ser não apenas nas práticas externas, mas na verdadeira intenção do coração humano. Essa transição na compreensão do pecado destaca a dinâmica entre a revelação progressiva de Deus e a percepção humana em constante evolução. Os rituais,
por mais importantes que tenham sido em determinado momento, tornam-se menos significativos em comparação com a necessidade de uma obediência genuína e uma vida ética diante de Deus e do próximo. Assim, ao contemplar essa trajetória no Antigo Testamento, percebo que a moralização do pecado não é estática, mas uma jornada que reflete a complexidade da relação entre Deus e a humanidade. Essa evolução sutil ressalta a importância da revelação divina na formação de uma compreensão mais profunda e abrangente do pecado ao longo do tempo. À medida que mergulho nas páginas do Antigo Testamento, a evolução do entendimento sobre o pecado se revela como uma jornada fascinante, guiada pela progressiva compreensão da justiça absoluta de Deus. Essa trajetória revela não apenas a complexidade do relacionamento entre o divino e o humano, mas também como a revelação divina molda gradualmente a perspectiva do povo em relação à justiça. A compreensão progressiva da justiça absoluta de Deus emerge de maneira notável na forma como juízes são apresentados como representantes dessa justiça na lei civil. Nos relatos do Antigo Testamento, os juízes não são apenas figuras humanas tomando decisões com base em códigos legais, eles são vistos como representantes da própria justiça divina. Essa ligação entre a justiça humana e a divina é vital para a compreensão do povo sobre o papel da moralidade na sociedade. A lei civil, como revelada no Antigo Testamento, é mais do que um conjunto de regras, ela é uma expressão da justiça de Deus na vida cotidiana. Os juízes são encarregados de administrar essa justiça divina no contexto terreno, representando o Senhor Supremo como guardiões da ordem e da retidão. Essa conexão direta entre a justiça divina e a aplicação da lei civil destaca a seriedade com que o Antigo Testamento encara a importância da justiça na sociedade. Nos relatos bíblicos, percebo que os juízes não são apenas magistrados humanos, são agentes de Deus, responsáveis por garantir que a justiça prevaleça entre o povo. Eles não apenas interpretam as leis, mas são considerados responsáveis perante Deus na administração da justiça. Essa perspectiva reforça a compreensão de que a justiça não é apenas uma construção humana, mas uma extensão da vontade divina na governança da comunidade. Essa evolução na compreensão do papel dos juízes e da justiça na sociedade reflete não apenas a maturidade teológica do povo, mas também a clareza crescente da revelação divina. À medida que a justiça de Deus se torna mais evidente, a compreensão do povo sobre a necessidade de justiça nas relações humanas também se aprofunda. Portanto, ao examinar essa narrativa, percebo que a evolução do entendimento no Antigo Testamento não se limita apenas à compreensão do pecado, mas se estende à própria essência da justiça divina, moldando o tecido moral da sociedade em constante transformação. À medida que me aprofundo nas profecias do Antigo Testamento, a ênfase profética na moralização do culto e da relação com Deus emerge como um tema poderoso e transformador. Os profetas, nesses momentos cruciais da história do povo de Israel, não apenas transmitem mensagens divinas, mas também direcionam a atenção para uma compreensão mais profunda da verdadeira adoração. A mensagem proclamada pelos profetas ressoa claramente: a obediência tem primazia sobre os rituais. Essa ênfase não nega a importância dos rituais em si, mas destaca que sua prática não pode ser desvinculada de uma obediência genuína à vontade de Deus. Os profetas, em suas palavras inspiradas, apontam para uma verdade mais profunda: Deus busca corações obedientes mais do que meros gestos externos de devoção. Uma passagem que ecoa poderosamente essa ênfase profética está em Oséias 6.6, onde leio as palavras impactantes: pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa declaração ressalta que Deus anseia por uma conexão íntima e vivencial com seu povo, algo que vai além de meras formalidades religiosas. Os profetas, ao transmitir essa mensagem, desafiam a mentalidade de que o cumprimento de rituais é suficiente. Eles chamam a atenção para a necessidade de uma devoção sincera e transformadora. Amós 5.21 a 24 é outro exemplo marcante dessa ênfase profética na moralização do culto. As palavras incisivas condenam não apenas sacrifícios vazios, mas destacam que tais práticas, quando desprovidas de uma verdadeira adoração e justiça, são repugnantes aos olhos de Deus. A mensagem é clara: a verdadeira adoração transcende o aspecto cerimonial e requer uma vida alinhada com os princípios divinos. Ao refletir sobre essas mensagens proféticas, percebo que os profetas não estão simplesmente criticando rituais por si mesmos, mas estão chamando a atenção para a condição do coração humano por trás desses rituais.
Eles destacam que a adoração verdadeira não pode ser separada da ética e da obediência à vontade de Deus. Assim, essa ênfase profética na moralização do culto ressoa como um lembrete atemporal da importância de uma devoção que transcende formalidades e rituais, buscando, em vez disso, uma obediência sincera e uma conexão profunda com o coração de Deus. À medida que adentro as profundezas da compreensão da natureza do pecado no Antigo Testamento, encontro uma riqueza de significados que transcende as simples transgressões morais. O pecado, como revelado pelas palavras inspiradas dos escritores bíblicos, não é apenas um erro moral, mas uma rebelião intrínseca contra o próprio Deus, uma ruptura na comunhão estreita que Ele deseja ter conosco. A natureza voluntária e intrínseca do pecado revela-se como uma escolha consciente e arraigada na essência humana. Não é apenas um desvio momentâneo, mas uma inclinação rebelde que se manifesta em atos voluntários contrários à vontade divina. Esta compreensão profunda do pecado como uma escolha deliberada ressalta a responsabilidade inerente à humanidade em sua relação com Deus. A essência do pecado, de acordo com essa perspectiva, vai além de uma simples quebra de regras morais. É uma rebelião ativa contra o senhorio de Deus. É uma recusa consciente de submissão e uma tentativa de usurpar o lugar de Deus em nossas vidas. Essa rebelião não é apenas um ato isolado, é uma postura contínua de desafio à autoridade divina, um movimento de revolta que impacta a própria estrutura da comunhão entre Deus e o ser humano. O entendimento de que o pecado interrompe a comunhão íntima com Deus lança luz sobre sua verdadeira gravidade. Não é apenas a quebra de uma regra, mas a traição de um relacionamento baseado no amor divino. O pecado é visto como uma traição da confiança e do amor que Deus estende a cada ser humano. Essa visão destaca a dimensão relacional do pecado, enfatizando que cada transgressão é uma ferida na comunhão profunda que Deus deseja compartilhar conosco. Ao considerar essa narrativa, compreendo que a natureza do pecado, como apresentada no Antigo Testamento, não se limita a categorias éticas, ela transcende para a esfera do relacionamento pessoal com o divino. O pecado não é apenas uma quebra de regras, mas uma recusa em aceitar o amor, a orientação e a soberania de Deus. Essa perspectiva lança um novo olhar sobre a complexidade e a seriedade do pecado, destacando a necessidade de arrependimento, restauração e busca contínua por uma comunhão renovada com o Criador. Adentrando o intricado tecido das palavras hebraicas que descrevem o pecado, deparo-me com uma diversidade de termos que revelam nuances profundas na compreensão dos escritores do Antigo Testamento. Esses termos, agrupados de maneira distintiva, oferecem uma rica tapeçaria que ilustra a complexidade do pecado na perspectiva hebraica. No primeiro grupo, encontramos palavras como ata e avon, que descrevem o pecado como um desvio do caminho reto. Ata, com seu significado de errar o alvo, destaca a responsabilidade perdida de atingir um propósito importante. Já avon, relacionado à ideia de torcer e perverter, destaca a má intenção por trás do pecado, indicando uma natureza desviada. O segundo grupo, representado por Racha e Tachon, revela uma mudança no estado moral ou religioso do indivíduo. Racha, que significa ser provado ímpio e culpado, destaca a formação do caráter pelo pecado. Por sua vez, Tachon denota a culpa por pecados cometidos por ignorância, especialmente contra a lei cerimonial. A terceira categoria, com a palavra pacha, representa o pecado como rebelião e transgressão. Essa palavra vai além da violação de mandamentos e proibições, apontando para a revolta da vontade humana contra a vontade divina. O pecado, nessa perspectiva, é uma resistência ativa à soberania de Deus. Por fim, o quarto grupo, que inclui termos como Ra, Roa, Ramás e Cache, retrata a perversidade da natureza humana. Essas palavras capturam aspectos de malvadez, desonra e violência, evidenciando a corrupção intrínseca que o pecado introduz na condição humana. Cada termo, cuidadosamente escolhido pelos escritores do Antigo Testamento, contribui para uma compreensão multifacetada do pecado. Essas palavras não apenas descrevem a ação do pecado, mas também revelam suas nuances, destacando a profundidade da rebelião, a torção da moralidade e a busca pela restauração através de termos relacionados à culpa e expiação. Nessa rica tapeçaria linguística, o pecado emerge como um fenômeno complexo e multifacetado, refletindo a profundidade da experiência humana na busca por relacionamento com o divino.
Ao mergulhar nos exemplos de palavras hebraicas que desvelam as camadas do pecado, encontro narrativas que ecoam através das páginas do Antigo Testamento, revelando a profundidade e a diversidade dessa experiência humana complexa. A primeira palavra, ata, ecoa como um suspiro de responsabilidade não cumprida. Em Josué 20.16, deparamo-nos com guerreiros habilidosos de Benjamim, capazes de atirar pedras com precisão até mesmo em um fio de cabelo. Ata aqui não é apenas sobre errar um alvo físico, mas sobre falhar na responsabilidade de atingir um propósito significativo. Cada pedra que perde o alvo torna-se uma metáfora para as escolhas perdidas, uma representação visual da responsabilidade não cumprida. A segunda palavra, avon, ressoa como um lamento pela iniquidade e perversão. Em Jó 15.5, encontramos a palavra descrevendo a natureza torcida do homem, que se afasta do caminho reto. Avon não é apenas uma transgressão moral, é uma inclinação para a perversidade, uma torção da integridade original projetada por Deus. Avançando para Pacha, a terceira palavra, nos deparamos com a rebelião e a transgressão. Em 1 Reis 12.19, Israel se rebela contra a casa de Davi, e aqui Pacha não é apenas uma violação de mandamentos, mas uma rejeição ativa da autoridade divina. Cada ato de rebelião torna-se um eco desafiador contra a vontade de Deus. Finalmente, Cache, a quarta palavra, ressoa como a dureza do coração humano. Em Ezequiel 3.7, somos confrontados com a obstinação da casa de Israel, uma teimosia que se tornou uma característica arraigada. Cache não é apenas sobre a dureza momentânea, mas sobre uma teimosia tão profunda que torna o coração incapaz de se dobrar diante da voz de Deus. Essas palavras, não apenas letras e sons, mas reflexos vívidos da condição humana, criam um panorama textual que nos convida a refletir sobre nossas próprias responsabilidades perdidas, inclinações para a perversidade, atos de rebelião e a teimosia que endurece nossos corações. Através desses exemplos, o Antigo Testamento não apenas descreve o pecado, mas convida-nos a uma profunda autorreflexão, instigando-nos a buscar a restauração da comunhão com o divino. Ao concluir esta exploração das complexidades do pecado no Antigo Testamento, devo reconhecer que, de fato, essa é uma jornada pela essência da condição humana diante da divindade. O Antigo Testamento emerge como um testemunho multifacetado que pinta o pecado não apenas como um ato isolado, mas como uma trama intricada de rebelião contra o próprio Deus. A variedade de palavras hebraicas que encontramos neste estudo não é apenas uma questão de semântica, é um eco da riqueza da experiência humana em sua interação com o sagrado. Cada termo, cuidadosamente escolhido pelos escritores bíblicos, revela uma faceta diferente da natureza do pecado, destacando sua complexidade e amplitude. Ao refletir sobre as palavras como ata, que descreve a responsabilidade perdida, ou bavon, que ecoa a iniquidade e a perversão, somos confrontados com a realidade de nossas próprias falhas e inclinações desviadas. Pacha, que ressoa com rebelião, e Cache, que descreve a dureza do coração, são como espelhos que nos confrontam com a teimosia que muitas vezes caracteriza nossa relação com o divino. O Antigo Testamento, com sua ênfase na rebelião contra Deus, instiga-nos a uma autorreflexão profunda. Não é apenas sobre atos isolados de transgressão, mas sobre uma postura de desafio à soberania divina. A diversidade de palavras hebraicas destaca a riqueza e a profundidade dessa experiência, convidando-nos a examinar não apenas nossas ações, mas também as motivações mais profundas de nossos corações. Nesta conclusão, reconheço que o Antigo Testamento oferece mais do que uma descrição do pecado, ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento e redenção. A complexidade do pecado, capturada por essas palavras, é uma chamada para a restauração da comunhão, para uma compreensão mais profunda de nossa posição diante do divino e, por fim, para a busca de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Explorando a essência da revelação progressiva, uma jornada de crescimento divino. Ao adentrar no capítulo 5, tópico 3, intitulado Evolução das Verdades Divinas, somos convidados a uma reflexão profunda sobre a natureza dinâmica da revelação divina ao longo da história. A essência desse processo é destacada, e a narrativa que se desenrola revela a beleza intrínseca da jornada espiritual. A analogia escolhida, comparando a evolução das verdades divinas ao crescimento de uma criança, é particularmente cativante.
Imaginei-me observando essa jornada como quem observa o desenvolvimento gradual de uma criança, cada estágio revelando novas capacidades, assim como as verdades do Antigo Testamento não eram simplesmente meias-verdades, mas revelações em desenvolvimento. Nesse contexto, é essencial compreender que a analogia com o crescimento infantil não busca diminuir a importância das verdades do Antigo Testamento. Pelo contrário, ela ilustra a ideia de que, assim como uma criança não é menos valiosa por estar em desenvolvimento, as verdades do Antigo Testamento são fundamentais e preciosas, mesmo que ainda não tenham atingido sua plenitude. A expressão sair do incompleto para o completo ressoa como um lembrete poderoso de que a revelação progressiva não é uma correção de erros, mas uma jornada de aprofundamento e expansão. Cada revelação, cada passo dado ao longo dessa trajetória, é uma adição vital para a compreensão mais completa do caráter divino. Ao longo da narrativa, fica evidente que a revelação progressiva é uma sinfonia divina, onde cada nota contribui para a harmonia geral da história da redenção. As raízes sólidas do Antigo Testamento sustentam verdades fundamentais, enquanto o Novo Testamento desdobra essas verdades em toda a sua plenitude, culminando na revelação completa em Cristo. A exploração de exemplos específicos do crescimento gradual de verdades emblemáticas, desde o sacrifício do Cordeiro até o entendimento claro da batalha espiritual, oferece uma visão mais clara de como Deus escolheu revelar-se progressivamente. Cada passo dessa jornada revela mais sobre sua natureza e seu plano redentor. Ao concluir essa dissertação, percebo que a compreensão da revelação progressiva não apenas enriquece nossa teologia, mas também nos inspira a buscar continuamente a verdade. O encanto perpétuo da revelação divina está na maneira como Deus, como um mestre habilidoso, escolheu revelar-se ao longo do tempo, conduzindo-nos a uma jornada espiritual que nos aproxima cada vez mais dele. Que essa compreensão profunda nos motive a crescer em nossa jornada espiritual, buscando constantemente a verdade que se desdobra diante de nós. Explorando as profundezas de Hebreus, uma jornada pelo sistema sacrificial. Ao imergir nas páginas do livro de Hebreus, mergulhei em uma exploração rica e reveladora do sistema sacrificial do Antigo Testamento. O título Hebreus, comentário do sistema sacrificial, antecipa a jornada espiritual profunda que essa epístola proporciona, especialmente ao desvendar a relação intrincada entre os tipos apresentados no Antigo Testamento e o antítipo supremo que é Jesus Cristo. A narrativa se desenrola como um comentário meticuloso, onde cada palavra parece ser um elo que conecta o passado ao presente de uma maneira fascinante. Hebreus se revela não apenas como uma carta, mas como uma chave interpretativa que desbloqueia as profundezas do sistema sacrificial, conduzindo-me a uma compreensão mais profunda do significado por trás de cada oferta, sacrifício e ritual. O destaque dado à relação entre tipo e antítipo é particularmente impactante. À medida que o autor sagrado revela como Jesus é a realidade plena que os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam, sinto-me conduzido a um entendimento mais profundo da obra redentora de Cristo. A cada passo, a epístola ressalta a perfeição e suficiência do sacrifício de Jesus, lançando uma nova luz sobre práticas antigas. A ideia de interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo é uma revelação por si só. Como se Hebreus fosse uma lente que focaliza a luz do Evangelho sobre os eventos e rituais do passado, revelando uma narrativa coesa e intencional de redenção. É como se cada capítulo de Hebreus fosse uma aula magistral sobre a harmonia divina entre os dois testamentos. Ao absorver as palavras de Hebreus, compreendo que não apenas leio uma carta, mas testemunho a construção de um argumento teológico meticuloso. Cada referência ao Antigo Testamento é hábil e intencional, traçando um panorama vívido da obra redentora de Cristo. O autor destaca como o Antigo Testamento é a sombra, e o Novo é a realidade, uma revelação que ressoa profundamente em minha compreensão. Concluindo essa exploração, percebo que Hebreus não é apenas uma epístola, mas um tesouro de sabedoria que desvenda as complexidades do sistema sacrificial. A contribuição desse livro vai além de um mero comentário. Ele é um guia que orienta meu entendimento do Antigo Testamento, revelando a plenitude e a excelência do sacrifício de Jesus. Que essa compreensão possa impactar não apenas minha teologia, mas também minha adoração, levando-me a contemplar a grandiosidade do sacrifício que foi consumado em Cristo. Jesus como a palavra final, uma jornada pela revelação progressiva.
Ao explorar as palavras de Jesus sobre a lei e os profetas, mergulhei em um oceano de sabedoria e compreensão que revela Jesus como a palavra final. O título Jesus como a palavra final reflete a ênfase singular que Cristo coloca em sua missão de cumprir a lei e trazer a plenitude da realidade que essas escrituras antecipavam. As citações de Jesus, registradas nos evangelhos, tornam-se faróis luminosos, iluminando a trajetória da revelação progressiva. Cada palavra pronunciada por ele ecoa como um testemunho do propósito divino, delineando como a lei e os profetas apontavam para algo maior, algo que só seria completamente compreendido na luz da revelação que ele próprio traria. A expressão marcante de Jesus em Mateus 5,17, onde declara não ter vindo revogar a lei, mas cumprir, ressoa como um lembrete constante de que ele é a peça central que dá sentido e propósito a todo o registro das Escrituras. Cada mandamento, profecia e princípio encontram sua realização e significado em Cristo. Ao longo de suas interações, Jesus não apenas cumpre as profecias messiânicas, mas também redefine a compreensão da lei. Suas palavras transcendem a simples obediência externa, penetrando no cerne dos corações humanos. Ele destaca que não se trata apenas de evitar atos específicos, mas de cultivar uma justiça que ultrapassa a dos escribas e fariseus, uma justiça que se origina no coração transformado. A metáfora de Jesus como o pão da vida, registrada em João 6:35, ressoa como uma ilustração viva de como ele é a verdadeira substância para a qual todas as promessas e símbolos apontavam. Ele não apenas cumpre as expectativas, mas as transcende, oferecendo a plenitude da vida espiritual que os rituais e preceitos antigos simbolizavam. A abordagem de Jesus como eixo hermenêutico para toda a Bíblia se destaca em suas palavras. Ele não apenas referencia o Antigo Testamento, mas se posiciona como a chave interpretativa definitiva. A narrativa bíblica encontra sua conclusão e compreensão plena em Cristo, como se todas as peças de um intricado quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente em sua pessoa. Concluindo essa jornada pelas palavras de Jesus, percebo que ele não apenas encerra a revelação progressiva, mas a personifica. Ele é a encarnação da verdade, da justiça e do cumprimento das promessas divinas. Que essa compreensão impacte não apenas minha teologia, mas também minha resposta diária a ele, reconhecendo-o como a palavra final que dá sentido a toda a narrativa divina. O tempo na revelação progressiva, uma jornada através das épocas divinamente orquestradas. Ao refletir sobre a dimensão temporal da revelação progressiva, sou confrontado com a grandiosidade de um período extenso durante o qual a Bíblia foi meticulosamente escrita. O título Longo Período de Revelação captura a imensidão cronológica que permeia cada página sagrada, revelando uma narrativa divinamente dirigida ao longo das eras. A ênfase na extensão temporal da revelação destaca não apenas a diversidade cultural e histórica que abraça, mas também a incrível coesão e consistência subjacentes a essa diversidade. Desde os primeiros registros no Antigo Testamento até a conclusão do cânon das Escrituras no final do primeiro século, percebo que Deus, em sua sabedoria, escolheu se revelar gradualmente, como se desenrolasse um pergaminho divinamente escrito ao longo do tempo. A conclusão do cânon das Escrituras no final do primeiro século marca um ponto crucial nesta jornada temporal. Cada livro, cada profecia, cada salmo escritos anteriormente convergem para esse momento, quando a revelação divina atinge sua plenitude. O fechamento do cânon não apenas encerra um período de escrita, mas sela a totalidade das verdades divinas, revelando que a progressão gradual das revelações culmina na revelação completa em Cristo. Destaco a progressão gradual das verdades divinas ao longo desse período. Cada palavra inspirada, cada vislumbre de compreensão, contribui para o desenvolvimento contínuo da compreensão humana sobre Deus e seu plano redentor. Essa progressão não implica um aprimoramento de Deus, mas uma adaptação amorosa à capacidade de compreensão da humanidade, como um mestre paciente guiando seus alunos de forma cuidadosa e gradual. É fascinante perceber como, ao longo das eras, Deus escolheu revelar verdades de maneira específica em momentos estratégicos. Como um autor habilidoso, ele escreve uma narrativa que se desdobra ao longo do tempo, desvendando lentamente os mistérios de sua vontade. Isso destaca sua soberania sobre o tempo e sua capacidade de orquestrar eventos de maneira que cada revelação se encaixe perfeitamente no cenário mais amplo. Ao contemplar a revelação progressiva ao longo do tempo, reconheço que esta não é apenas uma jornada textual, mas uma jornada espiritual.
Cada página escrita não é apenas um registro histórico, mas uma expressão do desejo divino de se relacionar conosco. O longo período de revelação não é apenas uma sucessão de eventos, mas um testemunho do amor inabalável de Deus, revelado passo a passo ao longo do tempo para nos conduzir a uma compreensão mais profunda de sua graça redentora. Entendendo a profecia do Antigo Testamento, uma jornada de cumprimento divinamente orquestrado. Ao explorar o intrigante dom da profecia no Antigo Testamento, sou levado a um entendimento mais profundo das palavras proferidas pelos profetas e seu cumprimento magistral no Novo Testamento. Sob o título Profecias do Antigo Testamento e seu cumprimento, desejo compartilhar não apenas exemplos detalhados, mas também a maravilha de como essas profecias transcendem as eras, revelando um desígnio divino intricado e interconectado. Iniciando esta jornada, mergulho nas páginas do Antigo Testamento, onde profetas inspirados delinearam eventos futuros de maneira impressionante. O título destaca a relação íntima entre as profecias do Et e seu cumprimento no Novo Testamento, ressaltando que cada palavra profética foi como uma semente plantada, destinada a germinar em sua plenitude no momento divinamente designado. Para ilustrar este fenômeno, apresento exemplos detalhados de profecias do Antigo Testamento e como foram meticulosamente cumpridas no NT. Um exemplo notável é a profecia messiânica encontrada em Isaías 53, que descreve vividamente o sofrimento do servo sofredor. Ao comparar essa profecia com os relatos do Novo Testamento sobre a crucificação de Jesus, testemunhamos a harmonia surpreendente entre a predição e o cumprimento, demonstrando uma interconexão divinamente orquestrada. A jornada revela não apenas a precisão das profecias, mas também a maneira como o Novo Testamento reinterpretou muitas declarações do Antigo. Essa reinterpretação não é uma alteração arbitrária, mas sim uma revelação progressiva que aprofunda nosso entendimento das verdades divinas. É como se a revelação do Antigo Testamento fosse um fundamento sólido, e o Novo Testamento, ao reinterpretar, construísse sobre esse alicerce, expandindo e esclarecendo a compreensão. A continuidade e o desenvolvimento nas profecias são enfovoizados ao longo dessa exploração. Cada profecia, desde as visões apocalípticas de Daniel até as promessas do Messias, contribui para o panorama abrangente da redenção divina. Testemunho a maneira como Deus, em sua sabedoria, desdobrou seu plano salvífico ao longo do tempo, revelando verdades de maneira progressiva para cada geração. Nessa jornada, percebo que as profecias transcendem a mera predição de eventos futuros, são revelações de um Deus que está fora do tempo, conhecendo o fim desde o começo. A interpretação cuidadosa e a compreensão profunda dessas profecias não apenas enriquecem nosso conhecimento, mas também fortalecem nossa fé na fidelidade do Deus que cumpre suas promessas em seu tempo soberano. Legado da revelação progressiva, impacto profundo na teologia cristã. Imerso na riqueza da revelação progressiva, abordo agora o impacto transformador que esse processo deixou na teologia cristã. Sob o título Legado da Revelação Progressiva, desejo explorar como a compreensão gradual moldou de maneira fundamental a teologia, delineando a natureza divina e a intricada relação entre Deus e a humanidade. Ao mergulhar nas águas profundas desta exploração, destaco como o entendimento gradativo da revelação impactou a teologia cristã. A revelação progressiva não é apenas uma sucessão de eventos, mas um fio condutor que se entrelaça através do Antigo e do Novo Testamento, formando um tecido coeso de verdades divinas. Este legado é mais do que uma narrativa histórica, é a história viva da revelação de Deus ao longo do tempo. Aprofundando-me, observo como essa progressão moldou a compreensão da natureza de Deus. No Antigo Testamento, as revelações sobre a santidade e a justiça divina foram progressivamente aprimoradas. A compreensão do caráter de Deus evoluiu, revelando um Deus que não apenas exige obediência, mas também é rico em misericórdia e graça. A teologia cristã foi enriquecida pela progressiva revelação de Deus como Pai amoroso e redentor. A relação entre Deus e a humanidade é outro aspecto fundamental. No Antigo Testamento, vemos uma abordagem gradual na revelação do plano redentor de Deus. Profecias messiânicas, rituais de expiação e promessas de uma nova aliança prenunciam o ápice da revelação no Novo Testamento, onde Jesus Cristo se torna o cumprimento de todas essas expectativas. Essa progressão moldou a teologia da redenção e consolidou a compreensão da humanidade como participante ativa na história da salvação. A coesão entre o Antigo e o Novo Testamento é um destaque crucial.
A revelação progressiva não sugere uma dicotomia entre os dois, mas uma harmonia divinamente orquestrada. O Antigo Testamento, com suas sombras e tipos, encontra sua plena expressão no Novo. Não há contradição, mas uma continuidade cuidadosamente projetada que revela a sabedoria divina. Ao concluir esta reflexão sobre o legado da revelação progressiva na teologia cristã, percebo que essa jornada é mais do que um exercício intelectual, é um convite para explorar as profundezas do relacionamento entre Deus e a humanidade. Este legado não é uma relíquia do passado, mas uma fonte viva que continua a moldar a teologia cristã contemporânea, oferecendo vislumbres da magnificência do Deus que escolheu revelar-se ao longo do tempo, de maneira progressiva e graciosa. Hermenêutica contemporânea, desvelando as verdades na atualidade. Adentrando o vasto campo da interpretação contemporânea, proponho uma reflexão profunda sobre a aplicação hermenêutica dos princípios da revelação progressiva. Sob o título Hermenêutica Contemporânea, busco explorar como podemos utilizar esses princípios na interpretação das Escrituras nos dias atuais, considerando o contexto histórico e cultural que nos envolve. No centro dessa discussão está a necessidade de compreendermos que a revelação progressiva não é uma narrativa isolada no tempo, mas uma jornada contínua que atravessa os séculos. Como indivíduo imerso na complexidade do século atual, percebo que a aplicação hermenêutica não é apenas uma tarefa intelectual, mas um convite à interação viva com as verdades divinas reveladas ao longo do tempo. Ao considerar o contexto histórico e cultural, reconheço que não posso interpretar as Escrituras de maneira isolada, desconectada da realidade que me cerca. A hermenêutica contemporânea exige uma imersão na compreensão das nuances culturais e sociais, permitindo que as verdades reveladas na antiguidade ressoem de maneira relevante nos desafios e questões do meu tempo. A importância de considerar o contexto não é meramente acadêmica, é uma abordagem prática para a aplicação das verdades eternas em situações específicas. Por exemplo, ao enfrentar questões éticas complexas na sociedade contemporânea, a hermenêutica contemporânea me orienta a buscar princípios fundamentais nas Escrituras, considerando como a revelação progressiva aborda, de maneira gradativa, as questões morais que permeiam a história bíblica. A aplicação prática dos princípios da revelação progressiva não se trata apenas de uma técnica exegética, mas de uma jornada espiritual. Ao encarar os desafios do meu tempo com uma hermenêutica informada pela progressão das verdades divinas, encontro não apenas respostas, mas uma conexão mais profunda com a sabedoria divina que transcende as eras. Ao concluir este mergulho na hermenêutica contemporânea, reconheço que interpretar as Escrituras não é uma busca isolada por conhecimento, mas uma busca por sabedoria que transforma vidas. A aplicação dos princípios da revelação progressiva na atualidade não é apenas uma tarefa intelectual, mas um convite a uma jornada espiritual contínua, onde as verdades divinas se desdobram diante dos desafios e maravilhas do nosso tempo. Ao me debruçar sobre o intricado capítulo que intitulei Desvendando o Problema do Mal no Antigo Testamento, mergulhei nas profundezas da revelação progressiva da Bíblia, buscando compreender como a compreensão do mal se desenrolou ao longo das páginas sagradas. Essa jornada me levou a explorar os intricados caminhos que Deus escolheu para revelar seus desígnios à humanidade, de forma lenta e progressiva. No capítulo anterior, discuti os argumentos sobre a revelação progressiva, destacando como essa abordagem é crucial para interpretar corretamente o Antigo Testamento. Afinal, percebi que não podemos desvendar o enigma do mal sem antes entender a maneira gradual como Deus revelou conceitos e verdades bíblicas. Essa abordagem delicada permitiu que a simplicidade humana absorvesse, aos poucos, as nuances da doutrina da amartiologia, estudo do pecado. Ao adentrar o diálogo entre Eva e a serpente no jardim do Éden, deparei-me com uma compreensão peculiar do mal. A nossa tendência contemporânea de enxergar Satanás como a personificação do mal não era compartilhada pelos personagens do Antigo Testamento. Como destacou Zimmerli, em todo o Antigo Testamento, não encontramos a menor tentativa de explicar um universo dualista. Essa revelação gradual, conforme descrita nos textos de Gênesis, moldou a visão dos personagens sobre o mal de maneira distinta. Fui conduzido a refletir sobre a complexidade da perspectiva do mal no Antigo Testamento. Os personagens desse período não tinham a clareza que temos hoje sobre a oposição entre luz e trevas. O entendimento evoluía, e Deus, em sua sabedoria, revelava o mal de maneira progressiva.
Essa percepção tornou-se mais evidente com a chegada de Jesus, o ápice da revelação de Deus. Ao analisar textos aparentemente contraditórios, como acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem, Lamentações 3.38, e eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45.7, confrontei-me com a complexidade das Escrituras. No entanto, compreendi que, para interpretar textos difíceis, precisamos recorrer à luz dos textos mais claros do Novo Testamento, onde Jesus explicita a diferença entre luz e trevas, bem e mal. Em minha jornada hermenêutica, percebi a evolução na identificação do mal. Os personagens do Antigo Testamento não tinham uma demonologia bem definida, e a figura de Satanás era vista de maneira diferente. Essa concepção foi se desenvolvendo ao longo do tempo, culminando no livro de Jó, considerado por muitos como o marco inicial de uma compreensão mais clara do mal. Diante dos desafios hermenêuticos, abracei o princípio de interpretar textos difíceis à luz de textos fáceis. Jesus, o ápice da revelação, proclamou verdades fundamentais sobre a origem do mal, esclarecendo que Deus não é o autor do mal. Ao compreender a revelação progressiva, percebi que os textos do Antigo Testamento, que podem parecer contraditórios, são partes de um processo que culmina na clareza do Novo Testamento. Concluí meu mergulho nas águas profundas da teologia do Antigo Testamento reafirmando a bondade inquestionável de Deus. Ele é 100% bom, e a concepção de que Deus criou o mal é inconsistente com sua natureza perfeita. A queda de Satanás, como descrita nos textos de Isaías, Ezequiel e Apocalipse, reflete não a criação do mal por Deus, mas a escolha rebelde de uma criatura boa. Em suma, este capítulo revelou a intricada tapeçaria da teologia do mal no Antigo Testamento, destacando a importância da revelação progressiva e a clareza que o Novo Testamento lança sobre os enigmas do passado. Estou mais convencido do que nunca de que Deus, em sua sabedoria, continua a iluminar nossa compreensão à medida que caminhamos em direção à eternidade. Em minha busca por desvendar os mistérios da revelação progressiva na Bíblia, me deparei com uma jornada fascinante, por vezes, desafiadora. O título que escolhi, A Jornada da Revelação, reflete a complexidade do caminho que percorri ao explorar como Deus, ao longo dos tempos, revelou gradualmente conceitos essenciais à humanidade. Ao iniciar essa jornada, mergulhei nos primeiros relatos bíblicos, reconhecendo que a revelação de Deus não ocorreu de forma instantânea e completa. Pelo contrário, ele escolheu revelar seus desígnios lentamente, permitindo que a humanidade absorvesse gradativamente as verdades divinas. Essa abordagem, que alguns denominam de revelação progressiva, mostrou-se crucial para uma compreensão mais profunda dos desígnios e propósitos divinos. A doutrina da martiologia, estudo do pecado, foi uma parte intrínseca desse processo. Ao analisar os relatos iniciais sobre a queda da humanidade no Jardim do Éden, percebi que, inicialmente, a compreensão do mal pelos personagens bíblicos não era tão clara quanto a temos hoje. A serpente, a tentação, a escolha de Eva e Adão, esses elementos formaram a base para uma compreensão mais profunda do pecado ao longo das Escrituras. Ao seguir os registros históricos e os escritos dos profetas, testemunhei como Deus, com sabedoria, revelou sua natureza e suas leis aos poucos. Os 10 mandamentos foram uma peça crucial nesse quebra-cabeça divino, delineando padrões morais e éticos para a humanidade. Contudo, mesmo nesse estágio, a compreensão do mal estava longe de ser totalmente clara. A jornada ganhou complexidade ao explorar os escritos poéticos e filosóficos, nos quais os sábios de Israel ponderavam sobre a natureza do sofrimento e da injustiça. Livros como Jó proporcionaram uma rica fonte de insights, revelando que a compreensão do mal não era apenas um dilema intelectual, mas também uma experiência existencial. Foi com a chegada dos profetas maiores e menores que a revelação progressiva atingiu um novo patamar. Textos como os de Isaías e Jeremias revelaram promessas de um novo pacto e uma restauração divina. O problema do mal, antes considerado como resultado direto das ações humanas, começou a ser relacionado a uma perspectiva mais ampla da rebelião cósmica liderada por Satanás. Ao me deparar com as palavras impactantes de Isaías, que proclamou, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas, Isaías 45.7.
Fui desafiado a compreender essa aparente contradição à luz da revelação progressiva. Essa afirmação ousada do profeta ilustra a complexidade do entendimento do mal naquele contexto, indicando que Deus, em sua soberania, governa sobre todas as coisas, incluindo o mal. A jornada atingiu seu ápice com a vinda de Jesus Cristo. O Novo Testamento se tornou a clareira na floresta densa da compreensão do mal. Jesus, ao ensinar sobre a luz e as trevas, o bem e o mal, ofereceu uma perspectiva única e esclarecedora. A revelação progressiva encontrou seu ponto culminante na encarnação divina, na crucificação redentora e na ressurreição triunfante. Ao concluir essa jornada, percebi que Deus, em sua sabedoria, escolheu revelar seus desígnios lentamente, adaptando-se à compreensão humana gradual. A doutrina da martiologia e o problema do mal foram peças cruciais nesse quebra-cabeça divino, e a revelação progressiva, ao longo da história bíblica, foi a lente pela qual a humanidade pôde contemplar a grandiosidade e a bondade de Deus. Ao adentrar a rica tapeçaria do Antigo Testamento, mergulhei nas narrativas antigas que moldaram a perspectiva dos personagens em relação ao mal. O título que escolhi, Visão do Mal no Antigo Testamento, reflete minha jornada ao explorar como, nessa era ancestral, o entendimento do mal diferia substancialmente da visão mais nítida que temos hoje. No Antigo Testamento, a perspectiva do mal era tudo menos uma dualidade clara. Os personagens bíblicos não enxergavam o mal como uma força oposta ao bem de maneira evidente. Pelo contrário, o mal se entrelaçava com a existência humana de maneiras complexas e muitas vezes enigmáticas. Ao observar os primeiros relatos, especialmente a narrativa da queda no Jardim do Éden, percebi que, inicialmente, a compreensão do mal pelos personagens era limitada. Adão, Eva e até mesmo a astuta serpente não tinham uma percepção clara da profundidade do mal que estava prestes a se desdobrar. O pecado entrou no mundo de maneira sutil, desafiando a inocência original da criação. A perspectiva do mal começou a se desenvolver à medida que Deus, em sua sabedoria, iniciou o processo de revelação gradual. Os primeiros raios de luz sobre a natureza do mal apareceram nos escritos dos profetas, que começaram a lançar luz sobre a luta cósmica entre o reino das trevas e o reino da luz. O livro de Isaías, por exemplo, apresentou vislumbres de uma batalha espiritual que transcendia as meras ações humanas. Profetizando sobre o Messias que estava por vir, Isaías revelou a promessa de um Redentor que triunfaria sobre as forças das trevas. Essa visão, ainda que inicial, introduziu uma dimensão mais profunda ao entendimento do mal. À medida que percorri os salmos e os escritos poéticos, deparei-me com lamentos e questionamentos sobre o sofrimento e a injustiça. A perspectiva do mal, muitas vezes, se manifestava como consequência direta das ações humanas, mas também como parte de uma narrativa cósmica mais ampla. Foi nos profetas menores, como Miqueias e Zacarias, que testemunhei Deus revelando, aos poucos, seus planos para superar o mal. As profecias sobre a restauração de Israel e a vinda do Messias destacaram a intervenção divina para reverter as consequências do pecado. Ao encerrar essa exploração no Antigo Testamento, compreendi que, mesmo em sua complexidade, a visão do mal naquela época continha as sementes de uma revelação mais completa que se cumpriria no Novo Testamento. Deus, ao longo da história, gradualmente revelou a luta entre os reinos espirituais, pavimentando o caminho para a compreensão mais profunda que encontramos nas páginas do Novo Testamento. Essa perspectiva do mal no Antigo Testamento é como uma peça vital em um quebra-cabeça divino, onde cada revelação contribui para a compreensão progressiva da história redentora de Deus. Aprofundando-me nas páginas antigas do Gênesis, permiti-me viajar até o início dos tempos, onde a narrativa da criação se desenrolava em cores vivas. O título que escolhi, Eva e a Complexidade do Mal, captura a essência da minha exploração sobre o diálogo impactante entre Eva e a serpente, presente em Gênesis 3.1 a 7. O que se desdobrou nesse diálogo intrigante revelou nuances complexas na compreensão do mal naquele contexto ancestral. Ao visualizar esse episódio crucial, percebi que a visão do mal não se apresentava de maneira dualista ou óbvia para Eva. A serpente, astuta em suas palavras, sutilmente questionou a ordem divina, lançando dúvidas sobre as intenções de Deus. Eva, por sua vez, envolta na inocência inicial da criação, enfrentou a complexidade de discernir entre o que era verdadeiro e o que era distorcido.
Como se estivesse testemunhando o próprio diálogo, percebi a serpente habilmente explorando a mente de Eva, questionando a proibição divina de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A visão do mal não era apresentada como uma força clara e oposta ao bem, mas sim como uma sutil distorção da verdade, uma tentativa de desviar a humanidade do caminho estabelecido por Deus. Eva, em sua resposta, não demonstrou inicialmente uma compreensão plena da gravidade da situação. Ela, movida pela curiosidade e pelo desejo de conhecimento, sucumbiu à tentação. A complexidade do mal se desvelou na medida em que Eva, talvez sem compreender completamente as implicações, escolheu seguir o caminho que parecia oferecer sabedoria, mas que, na realidade, desencadearia uma cascata de consequências. Deus, em sua sabedoria, revelou progressivamente as verdades mais profundas sobre o mal. Esse diálogo no Jardim do Éden não foi apenas um incidente isolado, mas um ponto de partida para a compreensão gradual da complexidade do mal ao longo das Escrituras. A visão inicial de Eva refletia uma inocência que, ao longo do tempo, seria confrontada com as complexidades do pecado e suas ramificações. Ao explorar esse diálogo, testemunhei a semente da revelação divina sendo plantada, preparando o terreno para uma compreensão mais profunda do mal que seria desvendada nas páginas subsequentes da Bíblia. A jornada pela complexidade do mal começou no Éden, e Deus, em sua graça, guiaria a humanidade por uma trajetória de descoberta e redenção ao longo dos séculos. Aprofundando-me nas narrativas do Antigo Testamento, destilei o elixir da percepção sobre o mal, uma percepção que, ao contrário de ser nítida e dualista, era envolta em sombras e nuances. Sob o título Evolução da Percepção, lancei-me em uma jornada através das vidas e experiências dos personagens bíblicos, tentando decifrar como eles viam o mal em meio às tramas da existência. À medida que percorria as páginas amareladas do Antigo Testamento, ficava claro que os personagens não enxergavam uma clara oposição entre Deus e Satanás. Suas visões sobre o mal eram muitas vezes fragmentadas, obscurecidas por circunstâncias complexas e interpretações pessoais. Como um espectador do passado, observei Abraão, Moisés, Davi e outros, cada um enfrentando dilemas e desafios que não se resumiam a uma batalha simplificada entre o bem e o mal. A revelação progressiva desempenhou um papel essencial nesse panorama. Deus, em sua sabedoria, escolheu desvelar sua verdade de maneira gradual, permitindo que a compreensão da humanidade sobre a origem e a natureza do mal se desenvolvesse ao longo do tempo. A semente da revelação plantada nos primeiros momentos da criação germinava lentamente, lançando raízes profundas nas histórias e interações dos personagens bíblicos. Foi durante esses momentos cruciais que vi a evolução da percepção. Os personagens, em suas limitações humanas, experimentavam o mal de maneiras diversas, seja nas escolhas erradas, nas consequências de seus atos ou nos desafios impostos por circunstâncias adversas. Não era apenas uma questão de enfrentar uma figura demoníaca, mas sim de compreender as complexidades morais, éticas e espirituais que permeavam suas vidas. Cada figura bíblica carregava consigo uma peça do quebra-cabeça, contribuindo para a compreensão coletiva do mal. Era como se, ao longo das eras, Deus estivesse esculpindo uma obra de arte, revelando lentamente os contornos do quadro completo. Essa evolução culminaria em Jesus Cristo, o ponto focal da revelação divina, trazendo clareza e compreensão sobre a origem do mal de uma vez por todas. A jornada pela evolução da percepção revelou não apenas a complexidade do mal, mas também a graça divina que guiou a humanidade em direção à luz da verdade. Cada capítulo na história dos personagens do Antigo Testamento foi uma página virada, revelando um vislumbre do panorama maior que se desdobraria na revelação completa em Cristo. Em minha busca por compreender as complexidades hermenêuticas, mergulhei no intrigante mundo dos desafios interpretativos. Sob o título Desafios Hermenêuticos, ousei enfrentar a tarefa de decifrar textos difíceis do Antigo Testamento à luz das palavras iluminadoras proferidas por Jesus no Novo Testamento. A jornada começou como uma exploração corajosa, um compromisso de desvendar as camadas profundas de significado que muitas vezes escapam à superfície dos textos antigos. A pergunta crucial que me guiava era: como podemos interpretar passagens obscuras e aparentemente complicadas do Antigo Testamento quando confrontadas com a clareza das palavras de Jesus? Caminhei por entre as paisagens textuais, atentando-me aos desafios hermenêuticos que surgiam.
Em muitos momentos, o Antigo Testamento apresentava narrativas densas, profecias enigmáticas e leis que, à primeira vista, pareciam distantes da simplicidade das mensagens de Cristo. Contudo, ao invés de recuar diante da aparente dificuldade, usei as palavras de Jesus como uma lente focal, uma luz que poderia iluminar as sombras e trazer clareza aos trechos mais complexos. A estratégia não era apenas comparar, mas integrar. Ao encontrar paralelos nas palavras do Mestre com as passagens desafiadoras do Antigo Testamento, testemunhei uma espécie de harmonia divina, uma conexão que transcendeu as barreiras temporais e contextuais. As palavras de Jesus tornaram-se um guia seguro, uma bússola moral e espiritual que apontava na direção certa. Em meu labor hermenêutico, descobri que, sob a tutela das palavras de Jesus, os textos difíceis do Antigo Testamento não eram obstáculos intransponíveis, mas desafios que podiam ser superados com paciência e discernimento. Cada passagem obscura, quando vista à luz do Novo Testamento, revelava novas dimensões de significado, como peças de um quebra-cabeça divino se encaixando perfeitamente. Ao final da jornada, compreendi que a interpretação difícil à luz de textos fáceis não era apenas uma estratégia hermenêutica, mas uma busca por uma compreensão mais profunda e coerente da palavra de Deus. Era a busca pela harmonia entre as Escrituras, guiada pelas palavras claras e transformadoras de Jesus, que se tornaram a âncora segura em meio ao mar de desafios hermenêuticos. Em minha jornada pela compreensão da evolução da identificação do mal, embarquei em uma viagem fascinante através das páginas da Bíblia, explorando as nuances e mistérios que envolvem a manifestação do mal. Sob o título A Evolução da Identificação do Mal, busquei desvendar o motivo pelo qual o Antigo Testamento carece de uma demonologia bem definida, contrastando com a visão mais clara apresentada no Novo Testamento. A falta de uma demonologia clara no Antigo Testamento inicialmente me intrigou. Personagens e narrativas pareciam lidar com o mal de maneiras diversas, sem uma compreensão uniforme ou uma representação consistente do adversário espiritual. Contudo, ao invés de ver essa lacuna como uma limitação, percebi que ela era parte integrante de uma narrativa mais ampla, uma história que se desdobrava ao longo do tempo. Ao adentrar os primeiros livros da Bíblia, deparei-me com personagens que enfrentavam desafios e tentações, mas o mal não era personificado da mesma forma que encontramos em escritos posteriores. A ausência de uma demonologia bem definida, ao invés de ser uma omissão, revelou-se como uma estratégia divina de revelação progressiva. Deus, ao longo dos séculos, escolheu desvendar gradualmente a natureza do mal à humanidade. A complexidade da identificação do mal no Antigo Testamento serviu como um prelúdio para a revelação completa apresentada no Novo Testamento. Ao chegar aos Evangelhos, pude testemunhar a cristalização das verdades antes apenas vislumbradas. Jesus, com sua clareza divina, trouxe à luz a batalha entre as forças das trevas e a luz, delineando a natureza do mal de uma maneira que antes permanecia velada. Essa jornada revelou que a evolução na identificação do mal não era uma falha na narrativa, mas uma estratégia divina que respeitava o ritmo do entendimento humano. À medida que os personagens bíblicos progrediam em sua compreensão espiritual, a revelação de Deus acompanhava esse desenvolvimento, culminando na visão mais nítida e abrangente do mal que encontramos no Novo Testamento. Assim, a evolução da identificação do mal se tornou um testemunho da graça divina que se desdobra aos poucos, guiando-nos para uma compreensão mais profunda de sua soberania e redenção. Em minha jornada pela intricada tapeçaria das Escrituras, deparei-me com o intrigante argumento da revelação progressiva, uma teia de compreensão que se desenrolava ao longo do tempo. Sob o título Progressão na Compreensão, busquei desvendar o motivo pelo qual os personagens do Antigo Testamento não possuíam a mesma concepção sobre o bem e o mal que temos hoje, destacando a evolução na compreensão ao longo das eras. Ao adentrar os relatos do Antigo Testamento, percebi que os personagens daquela época não tinham a mesma clareza de visão que temos atualmente sobre o que constitui o bem e o mal. Essa diferença não era uma falha na narrativa, mas parte de um desdobramento gradual de conhecimento e discernimento divinos. Os protagonistas do Antigo Testamento, em seus embates e desafios, enfrentavam situações complexas sem a mesma categoria moral que nós, de modo contemporâneo, aplicamos. Suas interações com o divino e o maligno não eram enquadradas na dualidade nítida que conhecemos hoje.
Essa falta de clareza, longe de ser um obstáculo, revelou-se como uma estratégia divina, permitindo que a revelação sobre o bem e o mal fosse desvendada ao longo do tempo. Esse argumento da revelação progressiva destaca a sabedoria de Deus ao se comunicar com a humanidade. Em vez de impor conceitos abstratos de bem e mal desde o início, ele escolheu guiar seu povo gradualmente, respeitando a capacidade de compreensão de cada geração. Os personagens do Antigo Testamento, imersos em sua própria cultura e contexto, receberam revelações adaptadas à medida que a história bíblica se desenrolava. Ao abraçar essa perspectiva, percebi que a evolução na compreensão do bem e do mal não era apenas uma característica da narrativa, mas uma manifestação da graça divina. A progressão na compreensão reflete a paciência de Deus em nos conduzir, como humanidade, a uma compreensão mais profunda de sua natureza e vontade. Portanto, essa jornada através do argumento da revelação progressiva se tornou uma exploração fascinante da sabedoria divina que se revela à medida que caminhamos ao lado dele na história redentora. Em minha jornada espiritual, mergulhei profundamente no entendimento da inquestionável bondade de Deus, uma verdade que permeia as páginas sagradas sob o título A Bondade Inquestionável de Deus. Este capítulo tornou-se uma exploração profunda da natureza divina, destacando como atribuir a Deus a criação do mal é inconsistentemente incoerente com sua perfeição. Ao iniciar essa reflexão, olhei para as Escrituras em busca de clareza sobre a essência de Deus. Dentro dessa busca, ficou evidente que a bondade divina não é apenas uma característica de Deus, mas é sua própria essência. Cada página da Bíblia ecoa com a proclamação da santidade imaculada de Deus, sua justiça imutável e sua bondade inabalável. A abordagem de afirmar que Deus é 100% bom não é apenas uma convenção teológica, é a própria base da compreensão de Deus. Se Deus é soberano, então sua soberania é intrinsecamente ligada à sua perfeição moral. Aceitar qualquer sombra de imperfeição moral em Deus seria comprometer sua natureza divina. Examinei, cuidadosamente, como a atribuição do mal a Deus é inconsistentemente inadequada. A criação do mal contradiz a própria definição de bondade, e a Bíblia é clara em afirmar que Deus é a fonte de toda a bondade. O mal, portanto, não pode ter origem divina, é uma distorção introduzida por escolhas humanas ou influências malignas, mas não uma criação direta de Deus. Ao longo desse capítulo, destaquei a importância de compreender que a bondade de Deus é um pilar inabalável da fé. Isso não apenas fortalece a confiança na natureza divina, mas também fornece um alicerce sólido para enfrentar as complexidades da existência humana. A inquestionável bondade de Deus é uma luz que ilumina as sombras de dúvida, proporcionando esperança e segurança aos que buscam compreender o papel do divino na trama da vida. Ao chegar à conclusão desta jornada, intitulada Conclusões Reveladoras, é imperativo destacar a magnitude da evolução na compreensão do mal, especialmente sob a luz da revelação progressiva no Antigo Testamento. Este capítulo serve como uma síntese reflexiva de uma investigação profunda sobre a complexa relação entre Deus e o mal, conforme delineado nas páginas sagradas. Durante essa exploração, mergulhei nas narrativas antigas, seguindo a trama da revelação divina que se desdobrava ao longo do tempo. Cada estágio dessa evolução, meticulosamente revelado na Bíblia, contribuiu para esclarecer a percepção humana sobre o mal, a natureza divina e o propósito mais amplo da existência. Ao resumir essa evolução, destaco a importância crucial da revelação progressiva. Deus, em sua sabedoria, escolheu desvelar conceitos gradualmente, permitindo que a humanidade assimilasse verdades divinas de maneira progressiva. Este processo, embora desafiador, revelou-se essencial para que compreendêssemos os desígnios divinos relacionados ao mal. Ao abordar a questão da bondade inquestionável de Deus, reafirmo com convicção que Deus é 100% bom. A reflexão sobre sua natureza divina e a incompatibilidade de atribuir a ele a criação do mal fortalecem a compreensão de sua perfeição e amor incondicional. Encerramos não apenas com uma conclusão acadêmica, mas com a certeza de que a revelação divina continua a iluminar nossa compreensão. A busca pela verdade teológica é uma jornada em constante evolução, e as revelações divinas são como faróis que nos guiam nas águas profundas do entendimento espiritual. Este trabalho, portanto, não é apenas um exame crítico das complexidades teológicas, mas uma narrativa da jornada interior, onde as verdades reveladas se entrelaçam com a compreensão pessoal. A conclusão não marca o fim da busca,
mas sim o reconhecimento de que, assim como a revelação divina é contínua, nossa exploração e compreensão também são um processo em andamento. Que estas conclusões reveladoras sirvam não apenas como um fechamento acadêmico, mas como um convite à contemplação contínua, à busca incessante pela verdade e à abertura para as revelações divinas que ainda estão por se desdobrar. Que a luz divina continue a guiar nossa jornada teológica, dissipando as sombras do desconhecido e revelando, a cada passo, a verdade mais profunda que transcende nossa compreensão finita. Vamos para as questões do capítulo 5. Pergunta 1. Quais os 5 aspectos da imagem de Deus no homem segundo Severa? Resposta. Os 5 aspectos da imagem de Deus no homem, segundo Severa, são: aspectos morais. O homem foi criado sem pecado e moralmente bom. Aspectos espirituais. O homem possui uma natureza espiritual. Aspectos racionais. O homem manifesta a capacidade de raciocinar e pensar logicamente. Aspectos relacionais. O homem tem a capacidade de se relacionar com Deus e outros seres humanos. Aspectos físicos. O homem, mesmo em sua forma física, reflete características divinas, como a capacidade de falar e gerar filhos. Pergunta 2. Quem é o representante inclusivo da raça humana, a verdadeira imagem de Deus no homem? Resposta. Jesus Cristo é identificado como o representante inclusivo da raça humana e a verdadeira imagem de Deus no homem. Ao contrário de Adão, que falhou em manter a pureza e perfeição diante de Deus, Jesus viveu uma vida sem pecado e se tornou o sacrifício perfeito para a reconciliação da humanidade com Deus. Ele é reconhecido como a imagem exata do Deus invisível, revelando plenamente a natureza divina e, ao mesmo tempo, representando perfeitamente a humanidade. A encarnação de Jesus é vista como o ápice da revelação de Deus, demonstrando seu amor, misericórdia e plano redentor para a humanidade. Portanto, a escolha da alternativa C. Jesus destaca a centralidade da figura de Jesus Cristo na teologia cristã, como aquele que restaura a imagem de Deus no homem. Pergunta 3. Descreva os 3 argumentos citados no texto daquilo que não é revelação progressiva? Resposta. Os 3 argumentos citados no texto contra aquilo que não é revelação progressiva são: primeiro, a distinção entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento é clara, não havendo mistura ou nivelamento entre ambos. Segundo, o Antigo Testamento não retrata Deus como um ser humano, ao contrário de outras culturas da época que nivelavam divindades e humanos. Terceiro, a relação entre Deus e o ser humano no Antigo Testamento é fundamental, não algo superficial, e exige respeito e reverência. Pergunta 4. Descreva com suas palavras o que é a revelação progressiva da Bíblia. Resposta. A revelação progressiva da Bíblia significa que ao longo das Escrituras, Deus revela gradativamente sua vontade, propósito e natureza de maneira mais clara e completa. Isso implica que conceitos e verdades fundamentais são introduzidos no Antigo Testamento e desenvolvidos e aprimorados no Novo Testamento, especialmente por meio da vinda de Jesus Cristo. Pergunta 5. Segundo B. H. Carroll, a forma embrionária de uma doutrina se achará nas partes mais antigas da Bíblia, ou seja, no Antigo Testamento. A forma mais desenvolvida, evoluída, pode ser achada nos livros do NT. Neste sentido, quais são as 2 regras para a interpretação progressiva? Resposta. As 2 regras para a interpretação progressiva, segundo B. H. Carroll, são: primeiro, a forma embrionária de uma doutrina está nas partes mais antigas da Bíblia, Antigo Testamento. Segundo, a forma mais desenvolvida e evoluída pode ser encontrada nos livros do Novo Testamento, Novo Testamento. 6. Explique os 3 argumentos que explicam o problema do mal no Antigo Testamento. Resposta. 3 argumentos que explicam o problema do mal no Antigo Testamento são: primeiro, o mal é resultado da liberdade humana, a capacidade de escolha do homem permite a entrada do mal no mundo. Segundo, o mal é uma consequência da queda. O pecado de Adão e Eva trouxe o mal como consequência para toda a humanidade. Terceiro, o mal é parte do plano divino. Deus, em sua soberania, permite o mal como parte de seu plano para a redenção e a revelação de sua natureza justa e misericordiosa. Resumo do capítulo 5. O homem, o pecado e o problema do mal no Antigo Testamento.
O capítulo 5 da Teologia do Antigo Testamento explora profundamente a compreensão da natureza humana, pecado e o problema do mal nas Escrituras do Antigo Testamento. Antigo Testamento. O capítulo começa ponderando a pergunta do salmista: que é o homem? Salmo 8.4, uma questão essencial que atravessa as disciplinas filosóficas e científicas. No entanto, o texto argumenta que a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, oferece uma riqueza de insights sobre a natureza paradoxal do homem. Enfatiza a unidade da raça humana, derivando todas as nações de um só sangue, descendentes de Adão e Noé. O homem é apresentado como uma criação divina, e os escritores do Antigo Testamento concordam unanimemente que o ser humano é um ser criado. Vários termos são utilizados para descrever a natureza humana, incluindo corpo, alma e espírito. Deus é claramente distinguido da humanidade, e não há mistura entre o divino e o humano. A relação entre o Criador e a criatura destaca a dependência humana de Deus. A discussão se aprofunda na compreensão da imago Dei, imagem de Deus, no homem, abordando 4 versículos-chave do Antigo Testamento, Gênesis 1.26, 27, 5.1, 9.6. Diferentes teólogos apresentam diversas interpretações sobre o significado dessa imagem. Severa destaca 5 aspectos: moral, espiritual, racional, relacional e físico. O texto explora a distinção entre as palavras hebraicas tselem e demut, que são traduzidas como imagem e semelhança. Ao longo dos séculos, houve debate sobre a perda ou corrupção dessa imagem após a queda de Adão. A discussão também se estende ao Novo Testamento, onde Jesus Cristo é identificado como a verdadeira imagem de Deus. A discussão avança para a compreensão da natureza unitária do ser humano. H. W. Wolff introduz a ideia de raciocínio sintético, onde termos que descrevem o lado físico também possuem qualidades psíquicas e espirituais. 5 substantivos hebraicos são explorados para identificar os aspectos básicos da natureza humana: BSR, corpo, rua, espírito, nefesh, alma, vida, leb, coração, e shaya, ser vivente. Cada termo é usado de maneira integrada, enfatizando a unidade e integralidade da natureza humana. O texto aborda o problema do mal no Antigo Testamento e destaca 3 argumentos que negam ser uma revelação progressiva. O primeiro argumento é baseado na aparente ausência de uma revelação progressiva sobre a natureza de Deus. O segundo argumento enfatiza a falta de progresso na moralidade, citando casos de violência e comportamento questionável em diferentes partes do Antigo Testamento. O terceiro argumento ressalta a aparente falta de desenvolvimento na compreensão da vida após a morte. Contrastando com esses argumentos, o texto introduz a ideia de revelação progressiva, explicando que a forma embrionária de uma doutrina está nas partes mais antigas da Bíblia, Antigo Testamento, enquanto a forma mais desenvolvida é encontrada no Novo Testamento. Novo Testamento. 2 regras para interpretação progressiva são apresentadas por B. H. Carroll. A doutrina é sugerida no Antigo Testamento e depois desenvolvida no Novo Testamento, e a doutrina completa é encontrada apenas no Novo Testamento. Conclusão. Em resumo, o capítulo 5 da Teologia do Antigo Testamento oferece uma análise abrangente da natureza humana, imagem de Deus e o problema do mal no Antigo Testamento. Explora conceitos teológicos fundamentais, proporcionando uma compreensão mais profunda das crenças e ensinamentos presentes nas Escrituras antigas. A discussão sobre a imagem de Deus, a natureza unitária do ser humano e o problema do mal contribui para uma visão holística e enriquecedora da teologia bíblica no contexto do Antigo Testamento. Chegamos ao fim deste capítulo inspirador da nossa jornada pela teologia do Antigo Testamento, e quero expressar profunda gratidão a cada um de vocês pelo empenho e dedicação demonstrados. É maravilhoso ver tantos corações sedentos pela sabedoria divina. Agradeço a todos os que participaram ativamente, compartilhando suas perguntas, insights e experiências. O diálogo que construímos é um tesouro, e incentiva a continuidade dessa troca valiosa de conhecimento e fé. Que o Senhor abençoe ricamente cada um de vocês por dedicar tempo ao estudo da sua palavra. Que o que foi aprendido aqui ecoe em suas vidas diárias, fortalecendo a fé e moldando o caráter à imagem de Cristo. Quero reforçar o convite para se inscreverem no canal, garantindo que permaneçam conectados e não percam futuras atualizações.
O compromisso de servir às necessidades daqueles que atendemos é a essência do nosso ministério, e a sua presença faz toda a diferença. Para aqueles que ainda não exploraram todo o conteúdo disponível, convido-os a verificar os outros temas do meu canal. Há uma riqueza de ensinamentos e reflexões que podem ser uma bênção adicional em sua jornada espiritual. Aguardo ansiosamente o próximo encontro em nosso curso de teologia. Que o desejo de aprender e crescer na graça continue a arder em seus corações. A próxima etapa do nosso estudo promete ser tão enriquecedora quanto esta. Em nome do ministério, desejo a todos bênçãos abundantes, paz que excede todo entendimento e a certeza da presença constante de Deus em suas vidas. Que Ele os guie e os guarde até nosso próximo encontro. Até breve, queridos irmãos e irmãs. Pastor Leonardo.